Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Nós estamos caminhando junto com o ministério do Senhor Jesus em Mateus. E o Senhor Jesus, mesmo com toda a sua plena humanidade, é o Filho de Deus. E Deus manifestou a glória de seu Filho em Mateus 17. Nós vamos ver a transfiguração do Senhor Jesus. E diz assim o texto: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. O Senhor Jesus escolheu dentre todos os discípulos 3 que ele costumava dar o testemunho, mostrar para eles alguns elementos, né, sobre quem ele era, como vai acontecer com a transfiguração, que os outros não chegaram a testemunhar. Lembre-se que o apóstolo Pedro foi escolhido para ser aquele que puxaria os outros, né, cuidaria dos outros, mas não só ele, até o Tiago e o João também se tornaram testemunhas particulares de alguns eventos, né, de alguns eventos particulares, né? E o Senhor Jesus levou a este monte bem alto. Lembre-se que Jesus ele fazia questão de se afastar das multidões para orar. Ele não tinha muito tempo, mas ele fazia isso. E isso já deve nos chamar a atenção, porque mesmo atarefados, e Jesus era muito atarefado. Eu sei que nossos dias são diferentes, porque a sociedade entrou num ativismo frenético, mas o Senhor Jesus era muito atarefado. Lembre-se que ele não conseguia nem dormir como deveria. Ele chegou a descansar, dormir em momentos que até poderiam dizer assim drásticos, né? Porque dormir no meio de uma tempestade, a pessoa tem que estar com muito sono, né? Então Jesus não tinha tempo para nada. Certa vez a mãe e os irmãos de Jesus foram lá buscar. Diz o texto que ele não tinha tempo nem para comer. As pessoas não deixavam ele em paz. Por quê? Porque ele estava ali fazendo as maravilhas que fazia. Então Jesus tinha uma vida muito agitada, porque ele estava sempre atendendo multidões, pregando a palavra incansavelmente, não parava dia nenhum. Era de sábado a sábado, era uma vida muito agitada. Mas ele fazia de tudo para ter os momentos de oração. Então observe que mesmo uma vida agitada, tem momentos de orações, momentos de oração importante. Então você, mesmo com o seu dia a dia muito corrido, você pode separar alguns minutos que você percebe serem os minutos adequados. Por exemplo, antes de ir para o trabalho, de repente você pode fazer isso. Ou você deve, não só nas refeições, mas quando voltar para casa, antes de dormir. Alguns momentos da sua vida que você sabe que tem condições de parar e orar, né? É claro que você também pode orar se estiver no ônibus, indo ao trabalho, ou à escola, à universidade. Você pode orar até no carro, você pode orar no decurso do dia, uma vez que você não precisa necessariamente parar para se ajoelhar para falar com Deus. Todavia, você ter aqueles momentos, como Jesus disse assim, tranca a porta do teu quarto e então falarás ao Pai, aquele momento em que você realmente está sozinho falando com Deus, são momentos importantes porque você para tudo. Então sua atenção está realmente voltada à oração. O Senhor Jesus tinha momentos assim. Então, com Pedro, Tiago e João, foi orar e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. A transfiguração não é que ele mudou a fisionomia, deixou de ser ele, isso passou a ser outra pessoa. Não é isso. Observe que na transfiguração ele descreve o que foi a transfiguração. Foi um momento em que ele foi revestido de glória. De glória. O rosto dele resplandecia como o sol. E as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Então ele ficou realmente tomado de glória. Então não é a questão de mudar a aparência, certo? E isso já nos ajuda a ver o novo céu e a nova terra, porque Paulo fala que nós seremos transformados, né?
O que é a transformação de 1 Coríntios 15, né? Que nos fala dessa mudança, que nós sofreremos um novo céu, uma nova terra? Tem a ver com isso aqui, com a transfiguração de Jesus. Nós vamos ser revestidos de glória. Não é que eu vou deixar de ter a minha aparência, né? Vou receber um outro corpo como se ninguém fosse mais me reconhecer. Olha, nem sei quem é ele, porque a aparência é outra, né? Não, porque a ressurreição, ela é você voltar à vida. E, obviamente, significa que você que morreu com uma aparência vai ressuscitar com aquela aparência, porque a ideia da ressurreição é essa, né? É aquele mesmo corpo que foi enterrado, volta. Então, o ser revestido de glória como Jesus, essa é a ideia, né? Então a gente já tem na transfiguração de Cristo uma sinalização do que será o novo céu e a nova terra. Nós também seremos transformados. E o Senhor Jesus, inclusive, Paulo diz que é o primogênito de entre todos, né? Ele é o primogênito de entre os que receberão essa glória. Ele é o primeiro, né? Ele se tornou homem e então foi o primeiro a ter toda a glória prometida por Deus. Todos os outros vão receber essa glória, a transformação e assim por diante, nele, né? Por estarmos nele, seremos abençoados com ele, por meio dele, né? Então nós já temos aqui a indicação. Seremos revestidos, transformados, né? Nosso corpo será glorioso, sem pecado, né? E assim, uma vida plena, né? E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. É claro que vocês poderiam dizer assim, mas como é que eles sabiam que eram Moisés e Elias, né? Não podemos julgar que tenha sido pela aparência, porque, inclusive, eles não viram, né, Moisés nem Elias, não podiam identificar pela simples aparência, né? Mas também o texto diz que eles estavam tomados de sono, então eles viram, mas eles também não necessariamente tiveram detalhes, né, do rosto. Mas como é que eles souberam então, né? Nós temos esses detalhes um pouquinho maiores em Lucas capítulo 9, que diz que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. E eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória. Observe que eles apareceram para Jesus em glória, corpo já revestido, né? E falavam de sua partida que ele estava para cumprir em Jerusalém. Então observe que havia um conteúdo da conversa, um conteúdo significativo. Eles estavam conversando sobre a morte e ressurreição de Cristo. Então, tendo em vista que os discípulos estavam ali vendo e ouvindo, né? Como diz o versículo ainda 32, Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas, conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Então, eles estavam vendo, né, mas com muito sono, cansado. Então, o detalhe não era a aparência, apesar que eles viram, e é fundamental, o texto deixa bem claro, eles viram o que estava acontecendo, mas provavelmente foi o ouvir, né? Foi o ouvir. Eles ouviram tudo o que eles estavam dizendo. E o texto diz que eles estavam falando sobre a partida de Jesus. Então, vamos pensar morte e ressurreição, né? Então, eles devem ter ouvido Jesus chamar Moisés e Elias, né? E por isso sabiam que eram os 2. Mas também podemos dizer, Jesus contou para eles. Tá? Então, não era, eles reconheceram Moisés e Elias. Não, não precisaria, né? E, obviamente, eles não tendo vivido com Moisés e Elias, nem tem por que eles saberem exatamente a aparência deles, né? Então, Jesus contou para eles ouviram Jesus falar o nome deles. Então, assim é que o texto testifica que era Moisés e Elias. Então, Lucas diz, e Mateus não dá esse detalhe, que ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhes Pedro, mestre, bom é estarmos aqui. Então façamos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias, não sabendo, porém, o que dizer. Em Mateus, parece que Jesus ainda está conversando com eles e Pedro chega e diz assim, olha, vamos fazer uma tenda para os 3? Não, o texto diz que
eles estavam conversando, a gente não sabe quanto tempo durou a conversa. E aí quando eles vão se retirando, o Moisés e o Elias, aí é que Pedro, parece que vendo que eles estão indo, né, e querendo preservar aquele momento, querendo que fique mais tempo, e sem saber o que dizer no momento, né, Pedro ele era mais afoito, né, tomava sempre à frente, e outra vez ele fez isso. Então ele sem saber o que dizer, e vendo que eles partiram, né, estavam se retirando ali de Jesus, ele querendo preservar o momento, ele disse, vamos fazer uma tenda e fica todo mundo aqui. Então, parece que Pedro queria que aquele momento durasse mais tempo. Né? Queria que aquele momento perdurasse. E aí, falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Então, outra vez, porque lá no batismo de Jesus também aconteceu isso, outra vez o Pai testemunhou, testificou sobre quem era Jesus. É o meu filho amado em quem me comprazo. Então, eles outra vez tiveram testemunho. Lá o João Batista, né? E há multidões que não entenderam o que estava acontecendo. E aqui o Pai outra vez fala, mas especificamente quem testemunha é Pedro, Tiago e João. Então o Pai testemunhou a glória de seu Filho. Ele testemunhou quem era aquele que estava ali entre os homens. Né? Então Jesus, que já estava com o corpo resplandecente como o sol, né? Brancas vestes como a luz, né? Tem um testemunho do Pai sobre ele. Ouvindo os discípulos, caíram de bruços tomados de grande medo. Então imagine que a cena foi uma cena muito grandiosa, né? Uma voz poderosa, né? Eles não simplesmente sentiram-se abençoados por aquele momento, eles se sentiram aterrados, amedrontados. Por quê? Porque foi um momento glorioso. E tem algo que isso nos ensina importante. É que nós devemos olhar para Deus sempre, e mesmo nós em Cristo Jesus, já justificados, mas como um Deus grande e temível. Ou seja, não é que você deva ter medo de Deus, mas deve olhar para Ele como quem Ele é. Ele é um Deus santíssimo, nós ainda somos pecadores. Ele é um glorioso, nós somos meros mortais. Ele é um Deus de voz poderosa e nós devemos, de fato, tratá-lo assim. O que acontece é que como nós não nos deparamos com imagens como esta, né, com momentos como este, e muitas vezes somos motivados, nos motivamos à ideia de uma certa ousadia com Deus, a gente se deixa levar, né, pela irreverência humana e às vezes trata Deus como um amiguinho. Nunca faça isso. Trate Deus como um pai. E a figura do pai, ela é uma figura de alguém que ao mesmo tempo ama, mas ao mesmo tempo tem que ser respeitado. E tem que ser amado e respeitado. Então é uma figura perfeita. Deus escolheu essa figura para ele. E a figura do pai é isso. Então pense nisso. Ele não é seu amiguinho que você fala de qualquer jeito, né? Como pessoas do passado, pagãs, falavam o cara lá de cima, né? Isso é ridículo, é ofensivo, é absurdo, né? É pecado. Então não trate Deus de qualquer jeito, né? Trate Deus como um pai. Veja que eles ficaram amedrontados. Então Deus, quando se revelou para eles, quando se manifestou a eles pela voz, naquele momento da transfiguração, ele não se manifestou de uma forma suave, branda. Ele se manifestou de uma forma gloriosa, poderosa, de uma forma que eles tivessem, de fato, ali um sentimento de pequenez, de miséria. Senão, não teriam, né? Deus escolheu a forma. Você pode observar no Antigo Testamento. Como Deus se manifestou no Antigo Testamento? Como Ele quis, né? Como Ele quis. Tem horas que Ele se manifesta, por exemplo, a sarça, né? Moisés, inclusive, ele disse, não chegue perto. E aí tira as sandálias, o lugar é santo, então a reverência. Tem a visão que Isaías tem, né? O Senhor no alto e sublime trono. Nós temos a coluna de fogo, a coluna de nuvem. Deus escolhe a forma como Ele quer se manifestar, como Ele quer se revelar, ser revelado a nós, como Ele quer se apresentar a nós. E aí a gente tem uma noção do que Ele quer de nós, né? No Monte Sinai, por exemplo, ao povo, Ele fez questão de ter um momento terrível. Porque um povo rebelde, pecador, um momento terrível para o povo temer a Deus, né?
para o povo realmente obedecer ao ver que ele é um Deus santíssimo, né? Então, mesmo aqui com Jesus, Deus se apresentou de uma forma que os discípulos andando com Jesus, os discípulos estão andando com Jesus, mas foram tomados de grande medo. Então, não é que nós, como diz o apóstolo João na sua carta, devamos ter medo de Deus. Ele diz, quem tem medo, né, não entendeu o amor de Deus. Então não é ter medo de Deus, mas é tratá-lo como Pai. O Pai que você ama e respeita, que você honra, que você sabe que deve ser tratado com a devida reverência, né? Como em Lucas também vai acontecer. E diz o texto que, enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, encheram-se de medo e ao entrarem na nuvem, e dela veio uma voz dizendo, este é meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Então, o Senhor Jesus aparece sozinho após a voz, né, como diz Mateus também em Lucas. Aproximando-se deles, tocou-lhe Jesus, dizendo, erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Então, Jesus disse, eu não tenho medo, né? O Pai não está querendo afugentar vocês, o Pai não está querendo que vocês tenham medo dele, né? Mas aquele momento mostra a glória de Deus, né? E nós devemos lidar com Deus desse jeito. Então lembre-se sempre que o Senhor não quer que tenhamos medo dele, por isso que ele mandou seu Filho para nos justificar, mas ao mesmo tempo Deus quer que a gente trate ele com devida honra e respeito, como Deus santíssimo, puro, justo, fiel, verdadeiro, onipotente, onipresente, onisciente, com toda a glória que ele tem, né? Então nunca diminua a glória de Deus, esse é um ponto importante. Nunca diminua a glória de Deus. Se você trata Deus de acordo com a glória dele, tratará sempre da forma correta. Mas se você começa a diminuir a glória de Deus, porque você, de repente, acha que Deus se tornou o seu amiguinho, então você vai tratar com até desrespeito em algum momento, né? Então, lembre-se de quem Deus é, né? Para que você se achegue humildemente na oração, para que você dê toda a honra e toda a glória ao Senhor, para que você tema a Deus, como se não é ter medo, mas tema a Deus, ou seja, tenha o devido respeito e honra com amor para com ele, para inclusive obedecê-lo. Então trate Deus como Deus. É simples assim. Trate Deus como Deus, né? E Deus será glorificado na sua vida. E assim, então, eles testemunharam a glória do Senhor Jesus. E aí eles, quando estão descendo, perguntam a Jesus. Jesus diz, não conte a visão ainda, né? Até que o Filho do Homem ressuscite. Então, eles tiveram que esperar para testemunhar até que Jesus ressuscitasse. E perguntaram ao discípulo, por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro, né? Então, Elias aparece, e eles tentaram entender, mas a profecia diz que Elias viria primeiro, Isaías 40, por sinal, né? Então, por que eles dizem isso? E aí Jesus responde, versículo 11, então Jesus respondeu, de fato Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio, e não o reconheceram, antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então observe que, assim como eles mataram João Batista, também matariam Jesus, né? Então, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas aqueles que te foram enviados. Então, é exatamente essa a ideia. Então, os discípulos entenderam o que eles falavam a respeito de João Batista. Aí eles diziam assim, então João Batista era a encarnação de Elias. Não. De hipótese alguma. Elias, ele foi o profeta que Deus escolheu para que representasse, né, fosse aquele que no poder e no espírito de Elias viesse um outro profeta. Então, um outro profeta, é só pensar no Eliseu. Eliseu, ele segue o ministério de Elias. Podemos até dizer que nisso há uma certa relação com João Batista. Elias sobe, né, na carruagem de fogo e deixa, né, a sua capa. Elias deixa o ministério para Eliseu. Eliseu dá seguimento. E aí, quando Eliseu começa a fazer os sinais, as pessoas reconhecem que Eliseu
estava agindo no espírito de Elias, no poder de Elias. Qual é a ideia? É que ele estava dando seguimento ao ministério de Elias pelo mesmo poder que Elias atuava. O Espírito de Deus estava atuando em Eliseu, assim como atuou em Elias. Então, essa referência de Elias primeiro é a referência da mesma sequência. Assim como Eliseu continuou o ministério de Elias, porque atuou com o Espírito que operava em Elias, assim João Batista viria pelo mesmo Espírito que operava em Elias, ou seja, o Espírito do Senhor, dando como que uma sequência. Né? Então, a Escritura em nenhum momento, né, favorece ou trata ou fala sobre encarnação, nenhum momento mesmo. Todas as vezes que uma pessoa volta, né, volta à morte, né, é sempre ressurreição, sempre. Não existe uma só indicação de encarnação. Né? E então nós devemos olhar para o que aconteceu com Eliseu, referente a Elias, do mesmo jeito que olhando para João Batista. João Batista atuando no poder do Espírito de Deus, assim como Eliseu, que recebeu do Senhor a sucessão, né, a sucessão do ministério de Elias. Então João Batista veio, cumpriu, né, porque a profecia dizia que viria primeiro, né? Então veio, cumpriu, e então se cumpriu aquilo que Deus havia dito, mostrando que Deus é fiel ao cumprimento de todas as suas promessas. E isso é muito importante para nós. Deus é fiel ao cumprimento de todas as suas promessas. Deus é fiel às suas promessas. Tudo o que ele diz, ele cumpre. Tudo o que ele promete, ele faz. Ou seja, isso conforta a gente. Porque Deus prometeu muitas coisas maravilhosas. Cuidado, principalmente a vida eterna, estar conosco, não nos desamparar. Deus prometeu tudo isso aí. Então é por isso que nós oramos. Né? Se nós não tivéssemos certeza de nada, nós iríamos orar com completa insegurança. Né? Mas por que nós oramos com certezas? Que o Senhor está ouvindo, que o Senhor é favorável, é gracioso, é bondoso para com as nossas orações, que Ele nos atende. Por que nós oramos com segurança, né? Com esperança? Porque nós temos o testemunho de que Deus é fiel às suas promessas. Então essa certeza deve fazer nós orarmos com segurança. Então quando você orar, ore na certeza de que o Senhor é fiel, de que Deus cumpre sua palavra, de que Deus cuida dos seus filhos. É verdade que muitas vezes passamos por muitas lutas e perseguições nesse mundo. Sim, os mártires sofreram bastante. Mas não é porque Deus esqueceu suas promessas. É porque Deus tinha um propósito com a vida deles e cumpriu a sua promessa, dando a eles a recompensa. Eles sofreram por amor ao Senhor. Deus esteve presente com eles, confortando, fortalecendo, fazendo eles olharem para a vida eterna, para a recompensa. Deus operou neles, cumpriu o seu propósito de ser glorificado no testemunho fiel deles, e depois cumpriu a sua promessa recompensando. E por isso em Apocalipse, os mártires aparecem em glória, aparecem vitoriosos, aparecem triunfantes, aparecem louvando, bendizendo e se alegrando no Senhor. Por quê? Porque Deus é fiel e cumpre suas promessas. E isso faz com que a gente tanto ore confiando nas promessas do Senhor, quanto viva confiando nas promessas do Senhor. Se Deus aí nos dá momentos bons ou ruins, de acordo com o seu propósito, não anularão nenhum dos dois momentos, anulará as promessas de Deus dadas ao seu povo. Então, se achegue confiadamente no Senhor. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, bendito seja o teu nome. Nós sempre agradecemos por tudo, porque o Senhor é bom. A despeito de tudo nesse mundo, o Senhor é bom. E é fiel e continua e permanece para sempre. Cuida de nós, tua igreja, teu povo, cuida de nossas vidas. Estamos num mundo que jaz no maligno, vemos a maldade por todos os cantos. Estamos vivendo, Senhor Deus, dias muito difíceis, Senhor Deus. Nosso país está tomado por um caos, Senhor Deus, e temos testemunhado isso tão de perto. Então são dias difíceis, mas o Senhor é Deus e nunca mudou. O Senhor é aquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O Senhor é aquele que pode nos livrar dos homens maus, daqueles que, ó Deus, querem nos destruir. O Senhor é aquele que é fiel e que pode nos confortar e consolar. Ajuda-nos, Senhor. Que tua igreja possa ser guardada, protegida,
Que o Senhor nos dê direção e sabedoria. Que o Senhor esteja conosco, Pai, nesses dias, para que nós nos alegremos em Ti, tanto nos dias bons quanto nos dias maus, para que nós, Senhor Deus, glorifiquemos o Teu nome, Senhor, com gratidão em todo o tempo. Que o Senhor receba a nossa oração, nossa gratidão, também pela certeza do perdão dos nossos pecados, por tudo, Pai. Tudo isso nós oramos gratos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e tenha um bom dia.